Eu vou com este vídeo abrir uma nova série de conteúdo e para isso eu vou trazer de cara logo 2 livros. E estes 2 livros eles nortearão vários outros vídeos que nós iremos produzir. E didáticas e técnicas, eles irão nos ajudar. O primeiro dele e o principal é Micro Hábitos. Existem vários livros no mercado editorial, tá, gente? Existe esse daqui, Micro Hábitos, Hábitos Atômicos, Mini Hábitos, O Poder do Hábito, Bons Hábitos e Maus Hábitos, e por aí vai. São vários livros que tem disponível no mercado. Estes que eu citei, eu tenho todos eles, mas eu vou estar utilizando este daqui, o Micro Hábitos, como a principal fonte para falar sobre esta temática, que tem tudo a ver com o que a gente faz, que fala sobre memorização, sobre técnicas de estudo, sobre materiais pedagógicos, tem tudo a ver com hábito, com formação de hábitos. E eu gostei muito da didática desse livro aqui. Ele vai bem no detalhe, ele nos ajuda com passo a passo, né, práticos de como a gente consegue formar hábitos. Isso não vai nos impedir de citar ou de usar outros livros que para determinado contexto consegue trazer uma explicação, uma compreensão melhor sobre a temática. Por exemplo, uma coisa que este livro aqui não fala e que o livro Hábitos Atômicos ele traz isso como sendo um dos eixos do livro lá, é que o resultado, existe 3 formas, né? Existe de formar o hábito, né? Você pode trabalhar pelo resultado, pelo processo ou pelo estilo de vida, né? E é muito interessante essa abordagem e é possível sim que a gente utilize deste modelo, né, desta fala, deste conceito em alguns momentos. Assim como o livro, por exemplo, O Poder do Hábito, ele utiliza o conceito lá de gatilho, rotina e recompensa, né? Eu acho que o termo é gatilho que ele usa lá, que é o crave, né? Ele usa gatilho, rotina e recompensa. Às vezes, para a didática ficar melhor, a gente pode utilizar o termo de outro livro. E aí, se isso acontecer, eu cito o livro. Senão, a gente vai estar predominantemente trabalhando aqui com o livro Micro Hábitos. Este livro aqui é o livro Memória Incrível, do Dominique O'Brien. Ele foi 8 vezes campeão mundial de memória. Ele, quando criança, ele tinha um problema de dislexia, mas mesmo assim ele conseguiu superar essa doença e se tornou um campeão mundial de memória. E ele traz de forma prática, de forma simples. O livro é dividido em vários capítulos curtos, onde em cada capítulo ele vai avançando em pequenos degraus, como foi o desenvolvimento das suas técnicas, e com isso, com essa didática, você consegue sim aprender a memorizar de forma rápida, inclusive, com a forma com que ele ensina aqui. Os flashcards, né, é um material pedagógico que ele essencialmente ele remete à memorização. Quando você pensa em flashcard, naturalmente você vai pensar em repetição espaçada, consolidação de memória, revisão. Então é uma ferramenta que ela tem a cara, ela personaliza o processo de memorização. E aí, este livro aqui, ele vai falar muito sobre memorização, ele não vai falar sobre flashcards, mas o que a gente trabalha é com memorização. Flashcard é uma das formas que a gente entrega, entendeu? O conceito, a ideia de memorização que está sendo perdida. Então, os clássicos, se você chegasse para uma pessoa na Idade Média e dissesse assim, o teu filho precisa aprender a memorizar, ninguém estranharia. Se você chegasse para um professor e cobrasse isso dele, ele não estranharia. Se você cobrasse isso para uma criança, ela não estranharia. Se você chegasse para qualquer pessoa da antiguidade ou da Idade Média e falasse sobre memorização, ninguém estranharia. Ninguém se escandalizaria. Mas hoje, esta palavra memória, memorização, ela ganhou uma conotação, parece mais que um palavrão. Ela tem uma carga, ela foi criada sobre ela uma carga psicológica muito ruim. E aí é um paradoxo isso. Por quê? Porque o ser humano ele foi feito para aprender. O ser humano ele foi criado para memorizar. Nós memorizamos, nós aprendemos.
E aí eu vou lá e condeno a memória, condeno a memorização. Se eu pergunto pelo seu nome e você diz o seu nome, é porque o seu nome está registrado na sua memória autobiográfica. E aí você consegue dizer quem você é. Se eu pergunto para você a sua idade e você diz qual é a sua idade, é porque está registrado na memória. Se eu pergunto o nome do seu pai e você responde o nome dos seus pais, é porque está registrado na memória. Se eu pergunto o dia do seu aniversário e você responde, é porque está registrado na memória. Então não existe uma identidade, entendeu? Ou autorreferência, como algumas pessoas gostam de falar. Não existe identidade sem registro de memória. E essa memória é a memória dos acontecimentos, é a memória dos conceitos que eu aprendi e é a memória que eu trabalho ali no dia a dia. Então, este daqui, ele não vai ser o único, tá? Esse aqui vai ser o principal. E no quesito memória, esse aqui também vai ser o principal. Mas não precisa só ficar nele. Eu posso estar utilizando também outros livros para estar nos auxiliando neste processo de formação de hábitos de estudo, formação de hábitos de memorização. Tirar todos os dias, 15 minutinhos, 10 minutinhos para treinar a nossa memória. E aí, quando a gente começa a treinar a memória de curto prazo, de longo prazo e outros tipos de memórias também, memória visual, memória auditiva, memória olfativa, memória palativa, memória sinestésica, existem vários tipos de memória. E aí a memória, ela fortalece, por exemplo, ela é o insumo da imaginação. A memória, ela é um dos pilares da formação da inteligência. Então tudo isso é memória, entendeu? Tudo isso precisa da memória para que aconteça. E aí esses dois livros, eles irão nessa nova série nos nortear, entendeu? Vamos criar vários conteúdos com os dois. E aí eu espero que a gente cresça nessa jornada de formação de hábitos de estudo, de formação de hábitos, de técnicas de estudo, para que a gente possa estar crescendo. Tá bom, gente?